Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho de João, capítulo 4, que é o Evangelho, inclusive, deste terceiro domingo da Quaresma. O texto é muito grande, versículos 5 a 42. Por esse motivo, eu não vou fazer o que eu faço normalmente, de ler o texto todo. Eu vou lendo e já parando para comentar, para não ficar um vídeo muito extenso e só começar a explicação lá pelo minuto 5, por exemplo. Diz assim: naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. O primeiro lugar que a gente tem que entender é quem é a Samaria. Gente, quando Salomão morre, o reino unificado de Salomão é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital a Samaria e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. Só que o que acontece? Já se existiam certas divisões, porque, por exemplo, uma das características do Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria, eles não queriam aceitar, por exemplo, boa parte do povo de lá, não queria aceitar, por exemplo, os reis que estavam ali à frente, como, por exemplo, o rei Davi. Então sempre teve alguma desavença. Quando os reinos se dividem, a desavença piora, porque o Reino do Norte não queria obedecer e pagar os impostos, já o do Sul não reclamou enquanto a isso, por isso que se dividiram. E aí o que acontece é que ali por volta do ano 720, 721 por aí, o Império Assírio invade o Reino do Norte. Óbvio que o Reino do Sul vai dizer que é por causa do pecado do Reino do Norte. Então eles começam a dizer que o povo da Samaria era pecador, era idólatra. Para fundamentar ainda mais essa situação, o Império Assírio traz pessoas da Assíria para ficar residindo ali no Reino do Norte. Então começa a existir uma espécie de uma miscigenação, uma mistura de povos. Obviamente, depois, quando o exílio assírio acaba, que os samaritanos voltam, muitos se casam com o povo que ali estava. E esse casamento com pessoas estrangeiras nunca foi bem visto pelo povo do Reino do Sul. Como se não bastasse. Eles quiseram, inclusive, ajudar o povo do Reino do Sul após o chamado exílio babilônico, que depois o Reino do Sul acaba enfrentando. Eles quiseram ajudar na reconstrução de Jerusalém e o povo do Sul não quis, justamente por esses fatos que eu coloquei para vocês. Então, o povo lá na Samaria acaba construindo no monte um templo também, que seria lá no Monte Garizim. E ele se fundamenta no versículo 4, lá de Deuteronômio capítulo 27, onde eles dizem que o primeiro local de sacrifício israelita foi lá. Então eles diziam, o templo de Jerusalém não é bom, é o nosso. E o povo lá de Jerusalém falava, o verdadeiro templo somos nós, não é o templo que está lá no Monte Garizim. Para piorar a situação, né, é interessante saber, por exemplo, que os samaritanos se achavam os verdadeiros filhos de Israel. Então tem toda uma política de discussão entre esse povo. E Jesus então chegou nessa cidade da Samaria, Sicar. Então entenda que não era natural Jesus ter contato com ela, porque Jesus era judeu. Todo judeu que se prezasse, ele não gostava dos samaritanos. Muitas vezes, inclusive, os samaritanos era utilizada essa expressão como um adjetivo pejorativo. Então veja como é que era um texto delicado, né? E aí nos diz que era aí que ficava o poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem e ele se senta junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Então Jesus está cansado. Aqui nós vemos aqui um relato da humanidade de Jesus. Ele é humano também, então ele está cansado. Chegou a mulher da Samaria para tirar água e Jesus diz a ela, dai-me de beber. Agora nós começamos a ver o grande jogo da teologia joanina, né, que é a chamada teologia baixa e teologia alta. Quando Jesus diz, dai-me de beber, ele tem sede daquela mulher. Só que ela entende que é água normal. Entende? Então, Jesus chega com uma frase que tem uma compreensão muito bonita da teologia, mas ela está lá embaixo. E aí, os discípulos, segundo o versículo 8, tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana vai dizer, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Né? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aquilo que eu já expliquei para vocês. E aí Jesus responde, se tu conheces o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. O verbo conhecer na Bíblia quer dizer ter uma experiência. Ou seja, em outras palavras, Jesus diz, se tu tivestes experiência, se tu experimentasse o dom de Deus e também aquele que está te pedindo, que é o próprio Cristo, tu pedirias a ele e ele te daria água viva. Amados irmãos e irmãs, é interessante saber que o poço dentro da Bíblia,
Ele é lugar de encontro e de renovação das forças. Aquela mulher não tinha força, aquela mulher desejava ter um encontro. E Jesus disse, se você tivesse um encontro comigo, se você tivesse um encontro com o dom de Deus, se você tivesse uma experiência autêntica com Deus, você me pediria essa água. E aí a mulher vai dizer, Senhor, nem sequer tem balde, né? E o poço que dele bebeu, né? Por acaso és maior que nosso pai? Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Ela questiona, de onde vais tirar essa água viva? E aí é interessante pensarmos na água viva. A água viva era a expressão que se usava naquele tempo para uma água corrente, uma água que estava agitada. É interessante pensar, uma água parada ela não tem vida, peixes não ficam em água parada. Não é? Pensa no mar morto, a água era parada porque ele se fechava nele mesmo, então tem uma grande concentração de sal. Ele não tem vida, é morto. Uma correnteza ela tem vida, ela gera vida. Água parada dá dengue, na verdade, né? Então Jesus quer nos dar essa dinâmica. E o que seria essa água viva? Né? Eu trago para vocês uma interpretação para essa água viva, porque na verdade, né, Cristo é aquele que nos traz vida. Então é uma vida nova em Cristo, que é claro que é uma grande alusão ao batismo. É o batismo que nos concede vida. É o batismo que nos dá a autêntica vida que há de sermos filhos e filhas de Deus. E aí, o que acontece? Jesus diz, todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então a mulher vai e pede a Jesus água. Ela tem sede, aquela mulher tinha sede e Jesus sabia da sede dela. E aí, na verdade, chega o versículo 16 em diante que vem uma interpretação muito bonita. Jesus vai dizer, vai chamar teu marido e volta aqui. E ela diz que não tem marido. E Jesus diz, disseste bem que não tens marido, pois tivesse 5 e o que agora tens não é teu. Nisto falasse a verdade. Gente, geralmente os comentadores bíblicos vão comentar pra gente que esses 5 maridos é uma referência ao texto que se encontra lá no capítulo 17 de 2 Reis, versículos de 29 até o 41, onde fala de 5 divindades que o povo assírio cultuava, que trouxeram essa crença lá para Samaria. Então, na verdade, essa mulher seria uma simbologia, um símbolo de todo o povo samaritano que agora se encontra com Jesus. Eles, de fato, procuraram porque tinham sede, todo ser humano tem sede de Deus, procuraram em 5 divindades e não encontraram. E agora procuraram a Deus, mas nem ele pertence a eles, porque né, o próprio povo judeu não queria aceitar essa realidade. E aí o que acontece? A mulher vai dizer a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar. É uma referência ao Monte Garizim, Monte Sião. Monte Sião era onde ficava Jerusalém, tá vendo? A contraposição. Mas Jesus adianta a realidade, ele diz assim, acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Gente, isso aqui é uma clara alusão ao fato de que quando o Evangelho de João foi escrito, já tinha cerca de 30 anos que o Templo de Jerusalém tinha sido destruído, na grande revolta judaica. E nesse momento não se tem mais templo. Quem é o templo agora? Jesus. Quem é o poço agora? Jesus. É dele que temos água. É a ele que nós adoramos. É a ele que temos como centro da nossa religiosidade. Antes o centro da religiosidade era o Templo de Jerusalém, agora é Cristo. E aí a mulher vai dizer, sei que és o Messias que vai chegar. Os profetas anunciavam que viria o Messias. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. E Jesus diz, sou eu que estou falando contigo. Jesus agora se diz que ele é o Messias. A mulher sabia que o Messias viria e agora Jesus disse que ele é. Né? E aí nesse momento chegam os discípulos e ficam admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mulher naquele tempo não poderia ter uma conversa só com o homem. E aí, mas ninguém perguntou que desejos ou por que fala com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo, vinde ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?
o povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. A mulher deixa o cântaro, que simboliza a vida velha. A mulher larga e vai. Também é uma alusão ao processo catecumenal, que nós conhecemos Jesus, somos batizados e agora somos enviados em missão. Também é uma grande alusão que a gente pode fazer agora. Né? É interessante que agora essa mudança que vai se fazendo, né? Então eu vejo também, inclusive, um preconceito que os discípulos tinham aquela samaritana e Jesus não tem. Somos chamados a uma conversão em relação a isso. Há uma conversão religiosa. A samaritana, ela estava apegada a determinadas realidades religiosas e agora ela é convertida também. Vemos aqui nesse evangelho a universalidade. Temos pessoas que acham que Jesus é somente meu e pronto, mas Cristo é de todos, né? E agora é interessante perceber que pelo batismo nós somos chamados a anunciar. Não vou comentar com vocês o restante, porque esse é o ponto principal, de que pelo encontro que a samaritana teve, outras pessoas conheceram Jesus. Somente alguém que tem um autêntico encontro com Cristo é capaz de anunciar e converter pessoas. É só o encontro com Jesus que faz isso. Reflitamos. Que à luz desse evangelho, neste domingo, nós possamos nos colocar no lugar da samaritana. Jesus tem sede de nós. Ele tem sede que tenhamos sede dele. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.